Olá, meu irmão. Deixa eu dividir com você um texto que está lá em 2 João, tá? Quando Jesus ele entra num casamento, ele foi convidado para um casamento. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu te contar um pouquinho a minha história. Essa semana eu fiz 10 anos de casado com a minha esposa. E eu quero fazer uma introdução contando isso para que eu te explique sobre esse milagre que Jesus fez lá no casamento. E há 10 anos atrás eu estava casando com a minha esposa, eu já a conhecia há mais tempo, a gente já... Só o nosso filho tem 13 anos, mas há 10 anos atrás eu passava por uma dificuldade incrível no meu casamento. Só para você ter uma noção, eu morava na casa da minha sogra e ainda estava desempregado, se não me falha a memória. E isso foi algo muito difícil para mim. E a gente vivia no pé de guerra, tá? Era um querendo matar o outro. Era muito difícil conviver nesse começo, com tantos problemas e tribulações que a gente passava ao decorrer dos dias, morando na casa da minha sogra, sem eu conhecer ela, sem ela me conhecer, enfim. Era algo muito difícil e foi muito difícil naquela época. Mas olha só, Jesus ele foi chamado para um casamento onde o que que você espera no casamento? Você espera ser convidado para o casamento e comer tudo de bom, não é verdade? A gente espera chegar no casamento, ser servido, né? A gente espera, dentro do nosso casamento, realizar todos os nossos sonhos, etc. Só que tem um detalhe nisso tudo. O casamento, e aí a gente vai falar bem do casamento agora, ele é construído. Não é algo que a gente chega e encontra pronto. É como a construção de uma casa. Você, quando vai construir uma casa, você precisa fazer alicerce, você precisa levantar as paredes. Isso dá sujeira, dá dor de cabeça. É uma loucura, concorda comigo? Talvez, eu não sei se você tem experiência em construir uma casa, mas eu já tive. E é algo muito difícil. E por que eu estou contando essa história? Há 10 anos atrás era muito difícil. Só que nesse exemplo de João 2, o que Jesus mostra? Jesus mostra que aquilo que ele quer que você viva dentro do seu casamento, nem sempre vai estar lá no começo. Então, nós fizemos uma viagem esse final de semana, foi algo maravilhoso. Nós conseguimos deixar os nossos filhos com a minha sogra, que sempre nos ajuda bastante. Mas se eu for olhar 10 anos atrás, e se eu me preocupasse só com os problemas que eu tinha 10 anos atrás, eu não tinha construído algo que eu construí hoje, com a minha família, com a minha esposa. Então, o que eu quero dizer para você nessa palavra é o seguinte: independente da circunstância que você está passando hoje, independente dos desafios, porque você vai ter desafios agora, e daqui a alguns anos você vai ter novos desafios. Isso faz parte da evolução da vida, faz parte do crescimento do nosso casamento. Da nossa vida como pai, como marido, como esposa, criando os nossos filhos. A gente sempre vai ter desafios, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está nessa palavra aqui, no milagre que Jesus fez quando chegou nesse casamento. O que Jesus fez? Existia o casamento. Existia tudo. Já estava tudo pronto quando ele chegou. Só que Deus, quando ele entra na nossa história, ele ao longo do caminho, ele vai sempre preparando coisas a mais. Ele vai sempre depositando coisas novas na nossa vida. E o que Jesus fez nesse milagre? Dentro desse contexto onde ele está dentro de um casamento. Ele guardou o melhor para o final. Já se passaram 10 anos que nós estamos casados. A gente ainda tem desafios e a gente sempre vai ter. E glória a Deus por isso. Por quê? Porque Jesus vai entrar, ele vai olhar para a circunstância e ele vai fazer o milagre. Mas, ao longo disso tudo que eu estou explicando para você, hoje eu vivo o melhor que Deus tem para o meu casamento. Mas por quê? Porque lá atrás eu soube vencer esses desafios. E é isso que eu quero deixar para você. Se você olhar para o seu casamento hoje, independente da circunstância, o momento, a luta, o desafio que você está passando, se você olhar para o seu casamento hoje e pensar daqui a 10 anos, você pode ter certeza. Daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, Deus vai derramar um vinho novo no seu casamento. Porque é essa a vontade de Deus. Para que a gente sempre viva o melhor. O melhor não é o começo das coisas, o melhor é o final. Deus sempre vai surpreendendo a gente. Tá bom? Então, olha para o seu desafio hoje e fala assim: Deus, como é que eu vou superar isso aqui? O Senhor fez lá em 2 João, e no versículo 10 ele diz assim: disse-lhe,
É costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Ou seja, o que que Jesus está dizendo? Olha só, meu irmão, passa aí pelas suas dificuldades, vence os seus obstáculos, tá? Que eu estou preparando algo para você viver que você nem imaginou. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, os planos dele são maiores do que os nossos. Então, meu irmão, se você é casado, se você é casada, se você está passando por algum problema, algum desafio, lembre-se, Jesus ele está no controle e ele está preparando algo muito melhor para você, para sua história, para sua família, para sua descendência. Então levanta sua cabeça, olha para o seu cônjuge, olha para ele com amor e fale assim: olha, meu amor, nós estamos aqui, nós precisamos vencer isso porque eu tenho certeza que Deus está no controle e Ele quer derramar um vinho novo na nossa vida, no nosso casamento, na nossa história. Tá bom? Se você está aqui nesse canal, se isso fez sentido para você, não deixa de curtir, comentar, compartilha isso com algum casal que esteja precisando dessa palavra, desse momento, desse encorajamento, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, porque muita gente assiste os vídeos e acaba não se inscrevendo. E a gente conta também com a sua ajuda para que você possa se inscrever aqui no canal, curtir, comentar. Coloca aqui o seu comentário também, o que você entendeu, para que eu possa fazer um novo vídeo explicando sobre isso, tá bom? Mas Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço.